Boa noite, meus irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Louvamos ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Boa noite, grande Márcio. Boa noite, Ana. Sejam todos muito bem-vindos a nosso encontro terças e quintas-feiras. Boa noite, irmã Sandra. Boa noite, Sérgio Taveira. Deus abençoe. Plínio. Paz, Giovanni. Irmã Márcia, boa noite. Deus abençoe. Vamos chegando, vamos nos preparando para mais uma meditação na Palavra de Deus. Oportunidade que nós não podemos desperdiçar nesses dias difíceis, no entanto, sob o controle do Senhor. Boa noite, Tati, o Jardim Fortaleza, se apresentando. Deus abençoe demais irmãos que estão aí. Bênção estarmos mais uma vez juntos e podermos caminhar mais um pouco. Boa noite, irmã Rosimeire, Deus abençoe. Nós vamos iniciar, meus irmãos, mais um encontro nosso, meditando na palavra do Senhor, e eu quero chamar a sua atenção para orarmos, buscarmos a face do nosso Deus nesse momento, falarmos com o Senhor. Boa noite, minha irmã lá em Itanhaém, Deus abençoe. Romilda e Josenaldo, irmã Janete, seja bem-vinda. Vamos, irmãos, orar, então, nesse momento, agradecer a Deus. Ontem eu fui muito abençoado em participar da devocional trazida pelo pastor Ivan, da sua casa. Oramos tanto por ele. E ontem foi uma bênção ouvi-lo, vê-lo, foi realmente maravilhoso. E eu quero agradecer a Deus por isso. Vamos continuar orando pelo seu Roberto, por alguns exames, pela boa mão do Senhor sobre a vida dele. Nós vamos interceder, orar, irmãos, por aqueles que estão desempregados, orar por aqueles que estão aí dependentes do Senhor nesse momento de difícil, de vendas e tudo mais. Nós queremos colocar tudo isso no altar do Senhor, crendo que Ele está no controle de todas as coisas. Vamos orar, irmãos? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Deus de amor, Deus de graça, nós queremos mais uma vez louvar o Teu nome. Mais uma vez engrandecer o Senhor. Deus, é mais uma oportunidade que nós temos nesse instante de agradecer a Ti. Terminamos mais um dia. E, ó Deus, a cada dia que amanhece, nós somos gratos a Ti. E cada noite que chega, nós somos gratos a Ti. Porque é somente por causa da Tua misericórdia, da Tua graça, que nós estamos vivos, com saúde. Ó Deus, visita aqueles que não têm saúde nesse instante. Ó Deus, visita cada hospital, cada leito nessa hora. Ó Pai, o Senhor é Deus de poder. E eu entendo, junto com os meus irmãos, que na hora que o Senhor quiser colocar um ponto final, um basta nisso tudo, o Senhor fará no tempo do Senhor. Então nos ajude a descansarmos em Ti, confiarmos em Ti e juntos continuarmos adorando o nome do Senhor, independente das circunstâncias. Te louvo pelos meus irmãos que me ouvem nessa hora, te louvo por aqueles que vão ouvir depois. Que a Tua palavra, ó Pai, alcance lugar em nossos corações.
que nossas vidas sejam impactadas pelo poder da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito seja o nosso instrutor, o nosso professor. Que Ele nos guie, que Ele nos conduza e que ao meditarmos na Tua palavra, sejamos mais uma vez edificados. Te louvamos por tudo, meu Pai. Agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, vamos caminhar juntos mais uma vez. Sejam todos bem-vindos a mais um devocional Luz para o Meu Caminho. É sempre uma bênção estudarmos a palavra do Senhor. E eu gostaria de voltar contigo hoje lá em 2 Coríntios 4,16. Foi o texto que falamos, ou que iniciamos na terça-feira, e hoje eu quero voltar nesse texto contigo. Temos que esgotar mais alguns detalhes aqui, e eu não gostaria de passar por cima. Então eu te convido a voltar aí na sua Bíblia, no mesmo texto de terça-feira, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, falamos na terça-feira, sobre desânimo, usando esse texto como base, e quero voltar nele. O texto diz assim, Paulo falando aos crentes de Corinto: por isso não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Deixe-me te fazer uma pergunta. Você já conversou com alguém desanimado, tentando de todo jeito trazer o ânimo para aquela pessoa, e dá a impressão que aquela pessoa talvez esteja olhando para você e pensando assim: para você é fácil. Se fosse contigo, eu queria ver o que é que você ia fazer. Você já teve essa sensação? Então, olhando para esse texto, eu gostaria de investir um pouco de tempo contigo, observando quem é que está falando aqui. Você vai me responder, mas claro que é Paulo. Paulo escrevendo à igreja de Corinto. Ok, maravilha, parabéns. Mas quando olhamos para a vida desse homem, não só gostaria de que respondêssemos hoje, quem está escrevendo é Paulo e está tudo certo. Não, eu gostaria de convidar você a entender hoje à noite que o intuito de Paulo ao escrever nesse texto é nos ensinar como evitar e como vencer o desânimo. Olhando para esse texto, Paulo vai nos mostrar como vamos caminhar numa direção que eu possa evitar em algum momento ficar desanimado, ou até quando eu ficar desanimado, como eu posso vencer isso? Então, primeiro é que esse homem que falou sobre não desanimar, ele não era aqui um novo convertido. Você já percebeu que novos convertidos, na maioria das vezes, eles estão tão empolgados e tão envolvidos ali com a fé em Cristo, que eles se alegram facilmente, eles se envolvem facilmente, eles passam por tantos problemas, mas estão tão desejosos de aprendizado e crescimento, que cada nova verdade
o desejo deles é sempre sair e contar aos outros. Você já percebeu que os crentes mais antigos, os cristãos há um bom tempo, é que desanimam mais fácil quando as provações e as dificuldades vêm? Muitas vezes essas provações, dificuldades da vida parece que roubam aquela empolgação, aquele zelo que tinham inicialmente pelo Senhor. Você consegue se lembrar como é que você enfrentava os problemas quando você era novo na fé e como é que você enfrenta hoje? Parece que a gente vai ganhando experiência e perdendo a fé. Quando Paulo escreveu sua segunda carta aos Coríntios, ele já era cristão há pelo menos 20 anos. Quando Paulo escreve isso aqui, ele já havia feito 2 viagens missionárias, ele já havia ministrado a igrejas de toda aquela região. Então é importante observarmos que, apesar de seus muitos anos na fé e das inúmeras provações e dificuldades, Paulo ainda se empolgava com as coisas de Deus. Apesar de 20 anos já servindo ao Senhor, Paulo se empolgava com cada dia, com aquilo que Deus dava para ele. E mesmo com todas as dificuldades, Paulo era capaz de dizer: por isso não desanimamos. É empolgante isso. É empolgante observar que a vida cristã de Paulo, com quanto mais tempo que ele conhecia o Senhor, e quanto mais lutas e dificuldades que Paulo tinha, isso o empolgava a tal ponto que ele diz nesse versículo: nós não desanimamos. E por falar em provações, e por falar em dificuldades, quando alguém tentar te animar, nunca pense que aquela pessoa só está falando aquilo porque não está no seu lugar. Porque quando Paulo está escrevendo isso, eu quero lhe dizer que Paulo sabia do que estava falando. Aquele homem sabia do que estava falando. Ele escreve pelo menos 4 vezes em 2 Coríntios sobre as dificuldades que ele passou. Paulo não está aqui falando simplesmente para me animar, para te animar, porque ele está numa boa, vivendo bem, servindo ao Senhor, não tem dificuldades, não. Paulo, quando ele diz aqui que eu e você, por isso não desanimamos, quando ele diz para eu e você não desanimarmos, é porque ele sabia do que estava falando. E eu quero mencionar para você as dificuldades de Paulo. Se você tiver com a sua Bíblia aí, volta no capítulo 1, versículo 8, aí de 2 Coríntios. Capítulo 1, versículo 8. Paulo diz assim: irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia. Agora olhe como ele completa o versículo. Porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Em outras palavras, ele diz: chegamos a tal ponto que perdemos a esperança. Olha que interessante. O homem que está dizendo para mim e para você, lá no capítulo 4, por isso não desanimamos, ele diz no capítulo 1 que ele passou por tanta tribulação na Ásia, que ele chegou ao ponto de as suas forças irem se esvaindo, e ele quase não tinha esperança.
Então esse homem não está falando para me trazer, para lhe trazer esperança, como se nunca tivesse passado por dificuldades. Então ele diz no capítulo 1, versículo 8, que ele chegou ao ponto de quase perder a esperança. No capítulo 4, que é o capítulo que estamos lendo, ele escreve sobre prolongadas aflições, maus tratos, perseguições, rejeições, constantes perigos e ameaças. No capítulo 4, antes de dizer, por isso não desfalecemos, ele alerta aquela igreja que ele passou por prolongadas aflições, maus tratos, perseguições, rejeições, constantes perigos e ameaças. No capítulo 6, Paulo registra suas experiências com aflições, dificuldades, calamidades, açoites, prisões, tumultos, trabalhos e noites sem dormir. E no mesmo capítulo 6, ele diz que foi desonrado, difamado, tratado como impostor e castigado. Esse homem é que diz no capítulo 4, versículo 16, por isso não desanimamos. E mais, no capítulo 11, ele traz detalhes de suas tribulações. E ele fala de prisões, açoites, apedrejamento, naufrágios, assaltos e assim por diante. Irmãos, essa foi a vida do apóstolo Paulo. Não é a vida de um crente que ainda não tivesse sua fé provada. E depois de 20 anos, depois de ele ter passado por tudo isso, depois de tantas lutas, ele podia dizer, por isso não desanimamos. Irmãos, Paulo tinha bons motivos para andar angustiado pelos coríntios. Eles o haviam criticado duramente e várias vezes. Mas olha o diferencial. Paulo olha para a sua caminhada de fé e se lembra que depois de tudo que passou, ele diz, não desanimamos. Meu irmão querido, dá uma olhadinha para a sua vida. Dá uma olhadinha para a sua vida. Você já passou por tantas situações difíceis? Ou não? E olha até onde você chegou. Será que não está na hora de você pegar toda essa bagagem, principalmente aquela de profundo sofrimento, e usá-la para uma boa causa? Dizer que justamente por ter passado já por tudo isso, é que não dá para desanimar agora? Será, meus irmãos, que não é hora de olharmos para o passado? E se chegamos até aqui, esse Deus não vai nos sustentar daqui por diante também? Paulo não esconde aqui o seu segredo de não desanimar. Olhando para esse texto, estava uma experiência tão joia, sentado lá na chácara da minha irmã e com minhas filhas, e a minha irmã contando das lutas, das dificuldades e como que foi para chegar onde chegou, e a gente conversando e também falando da infância, e a gente começa a lembrar. Irmão, por que você está desanimado? Se você olhar para trás, você tem motivos de sobra, como o apóstolo Paulo, para estar mais animado ainda.
Tudo que nós já passamos é motivo de sobra para acender o ânimo em nós, porque o Deus que nos conduziu até aqui, o Deus que nos guardou até aqui, o Deus que nos sustentou até aqui, Ele vai continuar fazendo da mesma forma. É isso que Paulo está nos ensinando. A olharmos para trás, as nossas lutas, elas devem servir para nos manter de pé, para nos sustentar. E sabe qual é o segredo? Paulo não esconde o segredo. Paulo não esconde o segredo. Paulo vai dizer, no mesmo versículo 16, ele diz: o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Algumas traduções vão dizer: estamos sendo renovados dia após dia. Talvez você possa pensar: mas eu não tenho aquela fé que eu tinha no início da minha conversão, ou quando eu era mais novo. Pois é, meu querido. Agora é para você ter mais fé ainda, porque você tem experiência. E esse mesmo Deus que caminhou com você em todas as provas, Ele está renovando você todo dia, desde o dia da sua salvação, através da palavra de Deus. Sua fé é renovada. Levante a cabeça, olhe para Cristo, use suas lutas para te fortalecer. É incrível. Mas deveria ser estranho que o novo convertido tenha mais ânimo do que nós, com mais tempo de evangelho. É estranho. Mas o novo convertido, que não experimentou ainda uma vida com Deus, não teve ainda os livramentos que você teve, não teve ainda a bênção da prosperidade que você teve, não teve talvez as curas que você já teve, não teve talvez a esperança que você tem, a restauração que você tem. Esse novo convertido talvez não experimentou metade do que você já experimentou com o Senhor, e esse novo convertido tem mais fé do que você, que está 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos andando com o Senhor. É para isso que Paulo nos chama a atenção. É isso que Paulo nos alerta. Paulo pega toda a bagagem dele de 20 anos e toda a tribulação que ele teve e as lutas que ele passou, e Paulo usa tudo isso para encher o coração dele de ânimo. Paulo pega toda a bagagem de sofrimento e, ao invés de chorar por causa daquilo e lamentar o que ele sofreu, ele diz: não, por isso não desanimamos. Por isso não desanimamos. Por isso o quê? Isso o quê? Eu sou renovado todo dia. E cada um de nós que estamos conversando aqui, sabemos o que já vivemos até aqui. Cada um de vocês que está me ouvindo aqui tem a sua história. Sobrevivemos a tantas coisas, não é verdade? Sobrevivemos a tantas coisas. Quantas lutas que parecia que você não ia passar. Quantos embates que parecia que você já tinha sido derrotado. Quantos vales que pareciam tão profundos que talvez você nem achasse que nem ia sair de lá. Mas em todos os embates Deus lhe deu vitória. Em todos os vales Deus te sustentou. Em todas as tribulações você saiu vitorioso. Não é essa agora que vai te derrotar. Nós sobrevivemos a tantas coisas.
Eu quero dizer para você nessa noite, meu querido, minha querida irmã, eu quero te dizer nesta noite que nós também vamos passar por essa. Simplesmente creia. Creia. Creia que amanhã será outro dia. E faça como Paulo. Pegue toda a bagagem de sofrimento que você tem. Pegue toda a bagagem de tristeza que você acumulou. Pegue todas as lutas que você já passou. Olhe para elas hoje à noite. E diga como Paulo diz aqui. Por isso tudo que eu passei. Por isso tudo que eu já passei. Por isso é que eu não desanimo. É por isso que eu não vou desanimar. É justamente por ter passado por tudo isso é que não desanimamos. Não permita jamais que as suas lutas do dia a dia traga desânimo para você. Pelo contrário, você já teve outras vitórias e terá vitória nessa luta também. Sabe por quê? Porque você já foi renovado em Cristo Jesus. No dia em que Jesus salvou você, Ele trouxe a você uma renovação. E essa renovação é tão fantástica que nos faz ressurgir das cinzas. Quando tudo parece perdido, o nosso Jesus nos levanta do pó e nos dá vitória. Creia. Creia sim. Com toda certeza, nós vamos passar por isso. E ao final, nós vamos olhar para trás. E eu quero que você se lembre do dia de hoje. Porque juntos nós vamos dizer como o apóstolo Paulo, por isso não desanimamos. Ainda que o nosso exterior, ainda que a sua fisionomia seja de desânimo, ainda que você esteja desgastado, ainda que parece que não tem mais jeito, ainda que parece que você está carregando um peso nas suas costas, Paulo nos diz que o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor, que nos traz essa esperança. Eu não sei quanto tempo você tem de salvo. Eu não sei quanto tempo você tem de convertido. Eu não sei quanto tempo tem já que você serve ao Senhor. Mas eu gostaria de convidar você hoje à noite a fazer uma oração. Eu gostaria que hoje à noite você pudesse dizer para o Senhor, Senhor, perdoa a minha incredulidade. Me traz outra vez aquela fé que eu tinha quando eu te conheci. Me ajuda, Senhor. São tantas lutas, mas eu quero usá-las simplesmente para dizer para todo mundo que eu não desanimo. Meu irmão, minha irmã, faça essa oração hoje à noite. Não permita que as notícias tragam para você desânimo, mas olhe para tudo isso e se lembre de tudo que você já passou. E o mesmo Deus que te sustentou lá, Ele continua vivo e ativo e dominando sobre tudo e sobre todos. Então ore assim, Senhor, me ajude, perdoa a minha incredulidade, me enche de fé outra vez, me dê planos, me dê projetos, confiado no Teu santo nome, porque eu creio que é baseado na Tua palavra.
eu não vou desanimar. Que Deus te abençoe. Que Deus nos ajude. Que nós possamos continuar crendo nessa palavra e nesse Deus que nos faz promessas. E eu desafio você a pegar os textos que falamos hoje à noite, faz uma listinha de tudo que Paulo passou e vê se você chega perto. Se você chegar perto de tudo aquilo que ele passou, ou passar, ou for mais do que o que ele passou, ainda assim, a palavra dele para nós hoje é: não desanimamos. Eu acho que nós temos ainda muita lenha para queimar. Levante a sua cabeça, meu irmão. Minha irmã, levante a sua cabeça, dobre os seus joelhos e creia. Deus está no controle. E tudo isso vai passar. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos orar nesse instante, falar com Deus. Eu quero te incentivar nesta noite. Quero te incentivar a orar assim: Senhor, me ajude. Me ajude. Enche-me de fé. Eu quero ter aquela fé do começo, aquela fé do início. Parecia que eu estava pronto a enfrentar tudo e todos, e agora conheço tanto do Senhor e estou desanimando. Me ajude, por favor. Me ajude. Faça essa oração nesse instante. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. E eu quero dar a você alguns segundos antes que eu ore, para que você faça aí a sua oração. Deus conhece a sua vida e só você sabe o que você já passou até aqui. Mas eu gostaria de dizer para você que na sua oração, não use as lutas que você passou, os problemas que você teve. Não use isso para se sentir coitadinho ou... Não. Use tudo isso para dizer como o apóstolo Paulo: por isso, tudo que eu passei é que eu não desanimo. Por alguns segundos aí, fale com o Senhor. Ore a Deus por alguns segundos, antes que eu faça a última oração. Meu Deus, meu Pai, a Tua palavra é perfeita. E o Teu servo Paulo, quando escreveu essa carta aos Coríntios, ele não imaginava que nós estaríamos hoje, no ano de 2020, usando a mesma carta dele para renovar a nossa esperança. Paulo não imaginava que os escritos dele e que todas as tribulações que ele passou e lutas iriam ser usadas no ano de 2020 para encher o nosso coração de ânimo. Paulo não sabia de nada disso, mas o Senhor sabia, porque nada é escondido do Senhor. Foi o Senhor quem inspirou, foi o Senhor que o instruiu. Portanto, meu Deus, nesta noite nós só temos que te agradecer, porque essa palavra veio num momento tão oportuno na minha vida e na vida dos meus irmãos.
Por isso não desanimamos. Justamente por isso. Porque o Senhor é aquele que começou a boa obra. E o Senhor promete que vai completar. Não sei quanto tempo ainda nos resta nessa terra. Não sei quantos de nós sobreviveremos a tudo isso. Mas uma coisa eu sei. Independente dos acontecimentos, nós não desanimamos. Essa é uma promessa que eu particularmente faço ao Senhor hoje à noite. Não vou desanimar. Me manterei firme, não pelas minhas forças, mas firmado na Tua palavra e guiado pelo Teu Santo Espírito. E eu peço a mesma coisa para os meus irmãos, que o Senhor visite cada um deles. E aqueles que estiverem desanimados, esmurecendo, ó Pai, levanta-os nesta noite em nome de Jesus. E não permita que olhemos para o passado como vítimas, mas que olhemos para o passado como sobreviventes, pela fé que temos no Senhor e na Sua palavra. Obrigado, meu Deus, por esse tempo. Te louvo por tudo. Agradecido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. E lembrando a nossa igreja, lembrando a cidade de Tiradentes, Jardim Fortaleza, domingo retomamos a nossa escola bíblica dominical às 9h30. Domingo passado foi um momento especial do Dia das Mães e nesse domingo vamos retomar, se o Senhor Deus assim permitir. E às 18h30 o culto será com a Igreja Batista Bíblica Betel, pastor Paulo Sérgio. Estaremos cultuando com ele. E no outro domingo, irmãos, vocês vão ter a oportunidade, aqueles que não conhecem ainda, de conhecer o pastor Ivan, porque vai voltar o culto à igreja dele, Presidente Dutra, e ele já anunciou ontem que estará pregando no outro domingo. Então ore para que tudo isso aconteça de acordo com a vontade do Senhor, ok? Então nos veremos domingo às 9h30, se o Senhor Deus assim permitir. Que Deus abençoe cada um de vocês, uma boa noite, um grande abraço e que o Senhor nos ajude a continuarmos firmes aí no caminho e na vontade do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos.